Olá, colegas! No dia de ontem estivemos aqui no sindicato realizando mais uma assembleia com os professores referente aos editais abertos voltados à educação. Estamos aqui com o professor Liseu Mazioni, que vai relatar um pouquinho da nossa assembleia no dia de ontem. Bom, Liana, nós queremos primeiro agradecer aos colegas professores que compareceram na assembleia, que participaram do debate, da análise e dos encaminhamentos. Dizer que o sindicato é nada mais, nada menos do que o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que se sindicalizam. Então, se existe o sindicato para lutar pelo concurso público, é porque existem professores e professoras, servidores municipais sindicalizados. Então, agradecer a você que é sindicalizado e a você que não é sindicalizado, pedir que se sindicalize. Eu sempre coloco de que a sindicalização não é uma questão de vontade ou interesse ou ganho pessoal. É uma necessidade coletiva para que a categoria profissional tenha o seu sindicato e que o sindicato faça as lutas coletivas da categoria profissional e da classe trabalhadora. O concurso público, a estabilidade, o acesso ao plano de carreira, por exemplo, só existem porque lá na década de 80 os sindicatos construíram uma luta nacional e conseguiram colocar dentro da Constituição de 88 a estabilidade do servidor, o concurso público e o plano de carreira. E de 1988 para cá, nesses últimos 30 e poucos anos, foi mais de uma dezena de tentativas dos deputados e senadores tentando acabar com a estabilidade do servidor, acabar com o concurso público, acabar com o plano de carreira dos servidores públicos. E quem que defendeu? Foram os sindicatos. Na LDB em 96, na reforma já da Constituição em 98, a primeira reforma administrativa. Agora, em 2008, na Lei do Piso Nacional do Magistério. Mesmo de 2020 para cá, para não deixar aprovar a PEC 32. E agora aqui em Chapecó, esse concurso público, assim como foi o concurso público da educação de 2017, que só aconteceu depois que o sindicato entrou na justiça em 2016, este concurso agora de 2025, dos editais que estão abertos, só está acontecendo porque o sindicato vem denunciando desde 2022 que o município não está cumprindo a Constituição, a legislação educacional que exige o concurso público para o acesso à estabilidade e ao plano de carreira aos professores. Então, o município de Chapecó está atrasado pelo menos 3 anos na realização desse concurso público. E o sindicato vinha denunciando desde 2022 que o município tinha um baixo índice de efetivação dos professores. Na notificação extrajudicial que o sindicato fez em março, agora de 2025, ao prefeito, nós relatamos que o município tinha 2.195 professores agora este ano e apenas 826 são efetivos, o que dá 38% do total de professores efetivos. Depois também contamos com a representação do Ministério do Trabalho e Emprego ao Ministério Público Estadual e o termo de ajuste de conduta do Ministério Público Estadual para o município encaminhar o concurso público. Então, primeiro, em relação ao concurso público de Chapecó, é importante que você tenha presente que a prefeitura, que o governo municipal está fazendo o concurso público por uma obrigação legal, inclusive por uma determinação do Ministério Público que procurou o município e colocou: vamos fazer um termo de ajuste de conduta e realizar o concurso, ou eu preciso entrar com uma ação judicial para que a justiça determine a realização do concurso público. Foi daí que o prefeito assinou o termo de ajuste de conduta e publicou o edital para a realização do concurso público. Então, se nós estamos agora avaliando o edital do concurso público,
é porque existiu a luta dos sindicatos, a luta dos sindicatos, das federações, das confederações, das centrais sindicais, desde a década de 80, para incluir esse direito na Constituição e de lá para cá manter este direito do concurso público, da estabilidade do plano de carreira na Constituição Federal, na LDB, no Plano Nacional da Educação, na Lei do Piso Nacional do Magistério e as diversas outras leis da educação que criou esta e mantém esta condição para os professores. Então nós vamos primeiro ter consciência de que o concurso público é uma conquista dos sindicatos. A estabilidade, o próprio serviço público, em grande parte, é a conquista da existência e da luta dos sindicatos. Então, obrigado a quem é sindicalizado, a quem contribui mensalmente, quem contribui politicamente participando do sindicato, e convidar você que ainda não é sindicalizado, que você tem esse dever com a categoria, com o conjunto dos colegas da categoria, para que a gente possa ter um sindicato forte, atuante e continue lutando pelos direitos e valorização da nossa categoria profissional. Professor Liseu, algumas etapas do concurso estão deixando os professores angustiados, como, por exemplo, videoaula. O senhor poderia explanar um pouquinho os encaminhamentos dados em assembleia? Essa é uma questão, um problema, né? É um problema do concurso, é um estranhamento, né? A grande maioria dos professores, ACTs que vão se candidatar no concurso, estão estranhando a inclusão desta parte do concurso público. Né? Porque vejamos o seguinte, o principal princípio que deve guiar um concurso público é o princípio da impessoalidade. Ou seja, o concurso público tem que garantir igualdade de condições aos concorrentes. Isso é o princípio principal do concurso público. A prova escrita tem todo um cuidado, né? De horário, de espaço, de início e fim da prova, da vigilância para que ninguém use nenhum instrumento ilegal, né, de cola ou de algo parecido para fraudar o concurso. Então tem um cenário de prova. Aí o município lança o edital forçando cada candidato, cada professor tem que criar um ambiente externo de prova. Inclusive que vai precisar de equipamento, que vai precisar de ambiente, de iluminação, né? Vai precisar de apoio para gravar a própria aula, além de todo o questionamento em relação ao professor ter que fazer uma aula imaginária, né? O professor vai ter que imaginar que está falando para crianças, para alunos, quando não vai estar falando para ninguém. Na universidade até tem a banca, onde o candidato vai e faz uma aula, presta uma aula, administra uma aula aos professores que estão na banca. Agora aqui o município e a FEPESE estão pedindo para o professor candidato gravar um vídeo, gravar uma aula. Então, assim, nós de fato concordamos com o questionamento dos professores, com o estranhamento dos professores que vão se submeter ao concurso, porque é muito estranho a FEPESE e o município criar este mostrengo, que é a aula gravada, que é o vídeo-aula, porque não tem nada a ver vídeo-aula com a sala de aula concreta, onde tem o espaço físico, onde tem as crianças, onde o professor tem a interação entre professor e alunos, entre alunos e entre professor e alunos. Então, de fato, nós vamos formalizar, através de ofício, a Secretaria Municipal de Educação, pontuando o estranhamento com essa questão do vídeo, com essa questão dessa etapa do vídeo aula, as implicações que isso tem, inclusive na questão de igualdade de oportunidades,
né? Tem que ser uma leal concorrência entre os candidatos, e para ter uma leal concorrência entre os candidatos, precisa ter todos os candidatos as mesmas condições, né? E é óbvio que os candidatos vão ter condições muito diferentes. Vamos pegar, por exemplo, uma professora candidata que é mãe de bebê ou de criança bem pequenas, né? Essa professora nem vai ter muito condições de tempo para gravar a aula. Vai fazer de forma apressada, né? As pessoas que não têm um bom equipamento de filmagem, né? As pessoas que não vão ter um bom espaço iluminado ou um espaço silencioso, né? Porque gravação de aula, mesmo a educação à distância, é feito, a gravação das aulas são realizadas em estúdio, né? Em todo um aparato tecnológico para viabilizar as condições técnicas do vídeo. Então, nós sim vamos formalizar a Secretaria Municipal de Educação, através de ofício, o questionamento dessa etapa do concurso público e solicitar que seja excluído do concurso público o videoaula. De qualquer forma, a nossa sugestão e orientação a você que vai fazer o concurso público é o seguinte: o videoaula é uma etapa posterior à prova escrita, né? Então, nós orientamos que você não se preocupe com o videoaula agora, você se preocupe em fazer a inscrição, imprimir os comprovantes da inscrição. É muito importante, né? O edital é explícito em dizer que você é responsável pela sua inscrição. Exclusivamente será feita na internet a inscrição. Então, primeiro, se preocupe em fazer a inscrição, imprimir o comprovante da inscrição, verificar que ela está 100% legal, formal e garantida. Então, acho que essa é a primeira preocupação do candidato. Depois estudar e se preparar para a prova escrita e fazer uma boa prova escrita, né? Que inclusive vai ter uma questão discursiva. Então, eu acho que a capacidade de elaboração do professor já vai ter a questão discursiva para testar. E nós vamos solicitar, então, ao município a exclusão dessa etapa do videoaula. E se o município não vier a excluir, você se preocupe depois da prova escrita, né? A ansiedade também é um problema no desempenho da prova. Então, mas fica aqui o compromisso do sindicato em solicitar à Secretaria Municipal de Educação, ao prefeito, ao município, que exclua do concurso público essa fase, essa etapa do videoaula, porque efetivamente é estranho e é desnecessário, né? Não é um bom meio de avaliação na prova por toda a problemática que cada candidato ter que produzir um cenário de prova, inclusive que depende de instrumento, de equipamento, né? De um bom equipamento de filmagem e também de um bom ambiente de iluminação e de silêncio. Então, não é muito difícil entender de que, de fato, é um problema que é criado dentro do concurso. Outra questão polêmica que os servidores têm levantado, Liseu, é a questão da data da prova. Ela coincide, então, com a prova nacional docente, e isso preocupa não só os servidores de Chapecó, mas de toda a região também. De fato, né, nós não sabemos se é intencional a escolha da data ou se foi coincidência. Mas também vamos formalizar, através do ofício, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando, né, sugerindo que o município mude a data da prova escrita, já porque a outra prova é a prova nacional, então é uma prova de todo o país, não vai ser difícil um município influenciar a mudança de data de todo o país. Mas o município tem autonomia para mudar a data da sua prova. Então nós vamos solicitar também por ofício que o município considere a possibilidade de alterar a data da prova do concurso municipal para que os professores possam fazer as duas provas, né? Porque nesse aspecto, né, Lia, é importante a gente falar dos números, porque nós tínhamos em março 2.195 professores atuando no município de Chapecó.
Desses 2.195, apenas 826 eram concursados, né? E 1.363 são ACTs. O município abriu 162 vagas de professor e 181 vagas de especialista em assunto educacional, né, que provavelmente serão professores que vão disputar essas vagas também. Então, são 283 vagas. Então, o que está garantido no concurso é que, assim que for homologado o resultado, 283 professores ou 283 profissionais da educação serão imediatamente convocados. Mas nós temos 1.363 professores ACTs com contrato temporário. Então, quer dizer que mais de 1.000 professores, mesmo participando do concurso, mesmo sendo bem avaliados, tendo uma boa nota final, mais de 1.000 não serão chamados. Então, esses 1.000 professores ACTs vão continuar trabalhando no ano que vem, ou de ACT em Chapecó, ou em outro município, ou na rede estadual. Então, acho que sim, acho que o município deve considerar essa necessidade dos professores, que é um interesse público, e também deve respeitar os professores, porque eu acho que o município não tem o direito de dificultar ainda mais a vida do professor temporário, que é o que tem garantido, em grande parte, a educação das novas gerações de chapecoenses. Então, é interesse público de que o município colabore para que esses professores também individualmente possam organizar a sua vida. Então, o professor vai fazer o concurso público de professor, acredito que a grande maioria também vai fazer o concurso de especialista em assunto educacional, e vai também se inscrever nos processos seletivos de ACT que vai ter em Chapecó e nos outros municípios. Porque quem está sem estabilidade tem que ver várias possibilidades para não ficar sem trabalho no próximo ano. Então, vamos solicitar ao município que também faça a mudança da data da prova escrita aqui em Chapecó, para que os professores possam também participar da prova nacional e aí ficar na lista de chamada em mais de uma possibilidade, já que o município não está, e é evidente que o município poderia ter aberto mais vagas. Isso também demonstra a pouca vontade que o governo municipal de Chapecó tem com o concurso público, com a estabilidade do professor, com acesso ao plano de carreira, porque se nós temos 1.363 professores ACTs, não deve ser só 162 vagas de professor que está permanente, que não tem professor efetivo na vaga. Mas isso é uma luta que nós vamos continuar fazendo para a chamada depois, então, porque no concurso tem as vagas e tem o cadastro de reserva. Então, depois vai depender da luta da categoria para que o governo municipal tenha mais vontade, em, de fato, disponibilizar todas as vagas permanentes para a efetivação. Então, inclusive, por isso, além de fazer o concurso, você também precisa se sindicalizar e fortalecer a luta da tua categoria, que é a tua luta também pelo concurso público, pela estabilidade e pela valorização do professor. Recebemos também, professor Liseu, muitas denúncias sobre escolas que já possuem câmeras em sala de aula. O senhor poderia colocar um pouquinho sobre o posicionamento do sindicato, encaminhamentos dados sobre essa questão? Bom, Lia, a professora Lia, de fato, essa é uma questão bastante problemática. Tanto o efeito prático da câmera de filmagem na sala de aula, no ginásio de esportes, que o ginásio de esportes é a sala de aula do professor de educação física. Inclusive, aqui também, estranhamente, o município de Chapecó está colocando câmeras de filmagem nas salas de aula ao arrepio da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a imagem do professor, a imagem das crianças é um dado.
é um dado pessoal. Né? Como é que está sendo feita a administração dessas imagens? Quem está tendo acesso? Qual o uso que está sendo feito? Né? E nós já temos uma decisão da maioria dos desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, numa ação encaminhada pelo Ministério Público Estadual, em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considera inconstitucional a presença de câmeras de filmagens nas salas de aula e na sala dos professores. Então, nas salas de aula, compreendido a sala de aula da educação física, que é o ginásio de esporte, né? Que é a área coberta, ou a própria quadra aberta. Então, a sala de aula, onde tem professor e aluno, e a sala dos professores, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é inconstitucional a presença das câmeras de filmagem. Por que o tribunal julga inconstitucional? Porque ela afeta, ela interfere, ela atrapalha o direito da imagem. Então, os direitos de imagem é da pessoa, não é de terceiros. E, principalmente, a liberdade de ensinar e aprender e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, segundo a interpretação da maioria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sim, a câmera de filmagem pode caracterizar controle, falta de democracia, liberdade de expressão e também assédio, porque alguém vai ter acesso às imagens e alguém vai fazer uso dessas imagens. Então, primeiramente, nós vamos pedir para que você, professor, você, professora, que está se sentindo oprimido pelas câmeras de filmagem, você que tem preocupação com o destino dessas imagens, de qual o uso que será feito dessas imagens, também com o armazenamento desses dados, a interferência externa na sala de aula. Então, primeiro nós vamos pedir para que você nos informe, né? Que você informe o sindicato, você tem os nossos números, nos informe, eu trabalho na escola tal e aqui tem câmeras na sala de aula. Eu trabalho na escola tal e aqui tem câmeras na sala dos professores. Eu trabalho na escola tal e aqui tem câmeras no ginásio de esportes. Então, nós vamos fazer primeiro um dossiê de quais as escolas, quais os CIs que estão de forma inconstitucional tendo câmeras de filmagem na sala de aula. A partir de que tivermos o levantamento, nós vamos encaminhar essas informações ao Ministério Público Estadual, né, para que o Ministério Público Estadual tome conhecimento de quais são as escolas que têm câmeras de filmagem, para que depois o Ministério Público faça a sua interpretação e dê os encaminhamentos que julgarem necessários, porque essa questão é uma questão de constitucionalidade. E o Ministério Público é a instituição que tem o dever constitucional de zelar pelos direitos dos cidadãos e das cidadãs de um modo geral e, se for o caso, provocar o judiciário para que tenha uma decisão judicial para que se restabeleça a ordem. Né? Então, quando você fala muito em ordem, né? Então, assim, ordem também é o cumprimento da lei. Ou para ter ordem, precisa o cumprimento da lei. E o município, mesmo o governo eleito, mesmo o prefeito que é eleito, mesmo a secretária que é escolhida pelo prefeito, não estão acima da lei. Né? E ninguém individualmente pode estar acima da lei. A Constituição garante alguns direitos sagrados, como é o caso da liberdade de ensinar e aprender, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. E nós sabemos que na ciência social, o conhecimento
A verdade é aquilo que o conjunto de pares vão construindo, identificando como ser o correto. Então, quem está habilitado para dizer como deve ser a aula? É o conjunto de professores, né? Não só os professores da atualidade, mas os professores ao longo de toda a história que foram construindo a prática pedagógica. Assim como qual que é a prática dos pais com os filhos em casa? Qual que é a prática correta? É aquilo que o conjunto de pais vai construindo ao longo da história e a legislação vai se estabelecendo na legislação, o que é direito das crianças, o que é direito dos pais, o que é dever dos pais, né? E a prática vai construindo uma referência daquilo que vem a ser correto, daquilo que vem a ser verdade para se aplicar na prática cotidiana. E não é diferente da sala de aula. Então nós precisamos, sim, dar autoridade dos pais, né, fortalecer a autoridade dos pais no papel de pais e mães, assim como de fortalecer a autoridade pedagógica do professor, assim como fortalecer a autoridade do político eleito que se torna governante, né? A autoridade do judiciário estabelecido na forma da lei. Então, eu acho que esse debate nós temos que fazer, nós temos que ter coragem de fazer, sob pena de que alguns, muitas vezes, equivocados, vão definir para toda a sociedade o que pode ser feito, o que não deve, o que é bom, o que é ruim. Então, se você tem a câmera de filmagem na tua escola, nos informe que nós vamos organizar um dossiê aí de quais as escolas que estão, pelo menos, contrariando a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Queremos agradecer, professor Eliseu, e dizer aos servidores, em geral, né, aos professores, que se houverem dúvidas, estamos à disposição, o sindicato está aqui para atendê-los sempre que necessário. Isso aí, professor Aline. Né? Eu acho que é importante, a gente tem que saber em que mundo vive, né? Porque ele é bastante complexo, é bastante difícil, né? Também a humanidade produziu um conjunto de possibilidades para termos também um bem-estar social, e a gente precisa chamar a atenção de que não é só avaliar o sindicato ou perguntar o que o sindicato vai fazer. Cada trabalhador tem que assumir, tem que estar consciente de que o sindicato é nada mais nada menos do que o conjunto de trabalhadores que decidem conscientemente se organizar no sindicato e que o sindicato é uma instituição da democracia. Mas o sindicato é o que vai ser a soma dos colegas, os membros da categoria profissional que se decidem sindicalizar e participar da sua instituição representativa, que é o sindicato. Então, agradecer mais uma vez a quem é associado ao sindicato e convidar mais uma vez quem não é associado ao sindicato a fazer a sua parte. Né? Então, assim, eu posso testemunhar aqui que o sindicato, que os sindicatos, que a organização sindical, né, nossas federações, confederações, centrais sindicais também, nós temos feito muito pelos trabalhadores. Agora, cada trabalhador tem que fazer a sua parte. E a primeira parte que cabe ao trabalhador é ser sindicalizado. Né? Quem não é sindicalizado não está cumprindo a sua parte e não tem, inclusive, nem direito de questionar o que os outros estão fazendo. Né? Então, obrigado a você que é sindicalizado e você que não é, tome consciência de que você precisa cumprir a sua parte para que a nossa categoria, para que a nossa classe trabalhadora possa ser bem representada e que os nossos direitos e valorização sejam bem defendidos.